E aí pessoal que acompanha o canal Quatresia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma resenha. E hoje eu vou falar de um livro que é de um autor muito famoso, mundialmente conhecido. Você, se não conhece a vida e a história dele em detalhes, certamente já viu por aí na televisão, porque tudo que ele fala normalmente vira notícia e ele é conhecido como um dos maiores gênios da humanidade. E aí, você sabe de quem eu tô falando? Estou falando do astrofísico Stephen Hawking. O britânico Stephen Hawking, um dos cientistas mais conhecidos do mundo, sofre de uma doença degenerativa há 50 anos, que gradualmente paralisa os músculos de seu corpo. At the age of 21, I was told I had an incurable disabling disease that would kill me in 2 or 3 years. The doctors were wrong about that. Bom, mas eu tô aqui para falar do livro Buracos Negros, que foi lançado no Brasil pela editora Intrínseca. Esse livro, ele é até consideravelmente pequeno, ele tem 62 páginas e é um compilado do que o Stephen Hawking disse a convite da BBC, da rede britânica de comunicação BBC. Extraordinary event where we will soon hear from world-renowned physicist Stephen Hawking. It's exciting. It's exciting. Ele foi professor lucasiano da Universidade de Cambridge e atualmente ele é diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica e fundador do Centro de Cosmologia Teórica da Universidade. Considerado como um dos físicos mais importantes da história, Stephen Hawking recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. E ele tem livros que falam sobre astrofísica, mas numa linguagem mais simples, acessível ao público em geral. Which of your many achievements are you most proud and why? I am very proud that I have been able to contribute to our understanding of the universe. Bom, nesse ciclo de palestras que o Stephen Hawking deu a convite da BBC, ele falou sobre um dos assuntos que mais ele domina, que são os buracos negros. Em 2 eventos, o Stephen Hawking expôs os argumentos dele em relação aos buracos negros para que o público pudesse compreender melhor como que essas estruturas funcionam e como desafiam a natureza do espaço e do tempo e se seríamos um dia capazes de desvendar os segredos do universo. It is said that fact is sometimes stranger than fiction, and nowhere is this more true than in the case of black holes. E uma característica interessante também do Stephen Hawking, outra, aliás, é a veia cômica dele. Então, durante toda a palestra, mesmo com aquela voz sintetizada, robotizada, do equipamento que ele usa para se comunicar por meio de uma voz digital, ele faz a plateia rir bastante também, com algumas analogias, alguns trocadilhos científicos que agradam a todo mundo e só contribuem para transformar ele num dos cientistas mais populares do mundo. Black holes are stranger than anything dreamed up by science fiction writers, but they are firmly matters of science fact. Bom, e esse livro ele tem uma introdução e algumas notas também que facilitam o entendimento, e são textos escritos pelo David Shukman, que é editor de ciências da BBC News. Então o Stephen Hawking foi lá na palestra da BBC, falou sobre buracos negros para a plateia e, claro, foi assistido ao vivo ao mesmo tempo, pelo rádio, pela rede também de televisão. E o editor de ciências da BBC, que é um jornalista especializado na cobertura desse tipo de assunto, compilou a fala dele neste livro e fez algumas observações também em relação a algumas coisas que o Stephen disse que podem, à primeira vista, não ficar tão claras para quem não é tão entendido do assunto. I am also glad that my work has reached a popular audience, because I believe it is important that the public should know and have the chance to understand the seemingly mysterious work of scientists. Uma das maiores descobertas do Stephen Hawking está no campo dos átomos, Ele foi um dos cientistas astrofísicos que mais contribuiu recentemente
para descobrir o que acontece dentro, no interior dos átomos, e ele leva isso para uma proporção maior, que é a proporção do espaço-tempo. Quem já leu esse livro aqui, A Teoria de Tudo, escrito pela Jane Hawking, que era, né, inclusive a esposa do Stephen Hawking, que acompanhou a vida dele de perto desde a juventude. Nesse livro, que foi o livro que inspirou o filme, que ganhou o Oscar de melhor ator, tá aqui o ator que fez brilhantemente o papel do Stephen Hawking. Quem já leu esse livro aqui e quem já viu o filme A Teoria de Tudo, certamente vai entender um pouco mais sobre as propostas do Stephen Hawking. O que ele propôs, resumidamente, foi pensar no tempo regredindo, né? Usa-se muito, inclusive, no filme, para simplificar o entendimento, alguns fogos de artifício explodindo. E aí o Stephen, como todo grande cientista, observou aquilo atentamente e teorizou sobre o que iria acontecer se aquilo como se fosse filmado e depois exibido, como se estivesse voltando, né, de trás para frente. What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself? Wind back the clock. Wind back the clock. Keep going. I don't know how. Yet. Keep winding. Where to? Ele, ao pensar como que o Big Bang pode ter acontecido e depois pensando nele voltando, né, o que teria acontecido antes, ele conseguiu alguns cálculos muito interessantes que foram avanços muito significativos para o estudo do espaço-tempo. So, this black hole at the beginning of time. Brilliant. Brilliant, Stephen. Well done, Doctor. E muita gente se pergunta, muita gente critica. Para que estudar isso? Para que você vai ficar lendo sobre isso? Vai ler sobre buracos negros? Para que ficar tentando entender o que acontece, né, lá no espaço? Bom, quem gosta de ciência, qualquer pessoa sensata nesse mundo vai saber e vai entender que correr atrás dessas informações, estudar o que acontece no espaço é importante, contribui para a gente entender a nossa própria existência. Então eu acho que ao invés da gente ficar achando que o mundo foi feito num passe de mágica, que tudo que está aí é resultado de ações divinas e que nada aconteceu, eu acho muito mais interessante fazer que nem fazem cientistas como Stephen Hawking, correr atrás das informações e comprovar por A mais B o que pode ter acontecido. É claro que tudo é teoria, por isso que chama teoria da evolução das espécies, embora a evolução das espécies do Darwin seja um fato, não é nenhuma teoria, é um fato comprovado, tá aí para todo mundo ver, mas principalmente no campo da astrofísica, que são coisas que não dá para pegar e mostrar, olha, é assim, então é tudo por meio de cálculo, tudo por imagens que são captadas por telescópios e tudo mais. É muito interessante, sim, que existam cientistas que corram atrás dessas informações e que suem a camisa diariamente para tentar primeiro eles entenderem e depois fazer a gente entender o que pode ter acontecido. E o Stephen Hawking, esse cara genial aqui, de quem eu sou muito fã, é apenas um desses muitos gênios que já passaram, que aliás no caso dele ainda está aí, mas teve outros que já passaram pelo nosso planetinho e deram grandes contribuições científicas. Eventually, at a critical weight and size, they will make a bottomless hole in the sheet that particles can fall into, but nothing can get out of. Um capítulo aqui tem o nome Buracos Negros Não Têm Cabelo. Ele vai explicar um pouco do que acontece ali na entrada dos buracos negros, né? A gente tem aí essa imagem desenvolvida pela NASA da representação do que é, mas inclusive aqui no livro o próprio Stephen Hawking explica que essa visão que a gente tem ilustrada do que é um buraco negro é apenas uma teoria também, porque nada consegue chegar perto do limite ali dos buracos negros, inclusive a luz. Então não existe nenhuma imagem de telescópio que mostre comprovadamente que é assim que funciona ali o horizonte de eventos, né, que é o local onde tudo que se aproxima demais da entrada do buraco negro é sugado pela gravidade daquela massa, que é uma gravidade muito intensa. Então tudo que chega lá, inclusive a luz, que é a coisa mais rápida que existe, inclusive a luz, quando se aproxima ali do vértice do buraco negro, ela é sugada para o interior e vai, sabe-se lá para onde.
é justamente esse para onde que gênios cientistas como Stephen Hawking e tantos outros passam dias e dias, horas e horas, anos e anos, séculos e séculos estudando e tentando descobrir o que acontece para facilitar o nosso entendimento sobre as coisas do universo. No capítulo 2 do livro, o grande questionamento é se os buracos negros não são tão negros quanto se diz. Então é onde ele se aprofunda um pouco mais nas teorias e nos cálculos que ele fez para comprovar algumas coisas em relação aos buracos negros. E esse livro também tem outra característica muito interessante que você está vendo aí nas imagens, que são as ilustrações. Tem essa ilustração aqui do Stephen Hawking na cadeira, tem outras também, tem essa ilustração aqui que mostra, né, graficamente o que é um buraco negro, e tem também um pouquinho aqui de como o termo buraco negro para tratar desse tipo de objeto estelar, digamos assim, foi criticado no Reino Unido. Teve muita gente que considerou esse nome um nome obsceno. Tem também aqui um outro gráfico que mostra o que aconteceria se você se aproximasse do horizonte de eventos de um buraco negro dentro de uma barca. Então olha, você pode perceber aqui que tem a luz é sugada para dentro, e quem se aproxima em um barco, a parte frontal do barco seria sugada para o interior do buraco negro. E tem aqui um outro remador conseguindo escapar do horizonte de eventos e não sendo sugado. E tem um outro gráfico no livro que mostra um pouco simplificadamente o princípio da incerteza. É uma teoria sobre como poderia se formar um buraco negro. E o livro é recheado aqui de explicações do editor, daquele jornalista que eu disse que fez algumas notas, e tem também outras ilustrações muito interessantes como essa aqui, que mostram, que tentam simplificar pra gente a teoria do Stephen Hawking sobre os buracos negros. E o livro, como eu comentei, é um livro bastante levinho, né? Ele tem 62 páginas, mas é um livro muito interessante para quem quer saber um pouco mais sobre a teoria do Stephen Hawking sobre os buracos negros. Então, se você se interessa por ciência, se você é jovem, adolescente, criança, enfim, esse livro é acessível a você que gosta de ciência e que quer aprender, quer tentar entender um pouco mais sobre o que os grandes cientistas como Stephen Hawking estão descobrindo sobre a nossa própria existência com base no que acontece no universo. Então é isso. Se você gostou da resenha de hoje, clique em curtir. Não se esqueça de se inscrever aqui no Quatresia e clicar no sininho para você continuar recebendo as notificações do canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo pela notificação e vai se tornar um inscrito, um seguidor aqui do Quatresia, que está crescendo cada vez mais. E o Quatresia está também nas redes sociais, inclusive com vários conteúdos exclusivos. Então siga a gente lá no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Na quarta-feira que vem tem mais uma resenha, e eu já adianto para você que nós estamos preparando também mais entrevistas aqui para o canal. Se você ainda não viu a nossa entrevista mais recente, que foi a entrevista com o Mário Sérgio Cortella, grande filósofo, clica aqui. Um abraço e até mais!